Fala galera, sejam bem-vindos a mais um bate-papo missionário e hoje nós estamos aqui com um casal muito especial para nós e nós queríamos apresentar a vocês então. Quem é você? Olá, eu sou o pastor Arturo Velasquez da Igreja Metodista Wesleyana em São Francisco Solano e também na capital federal lá na República Argentina. Olá a todos, que alegria poder estar aqui. Eu sou a Cristiane, também missionária lá em Buenos Aires, Argentina, em Solano, também capital federal. Que alegria, muito bom ter vocês conosco e nós gostaríamos de saber como foi o seu chamado. Então, no meu caso, eu sou da Igreja Metodista Wesleyana em Formosa, um estado no norte da Argentina. E toda a minha família, ela nasceu no Evangelho lá naquela cidade, na Igreja Metodista Wesleyana. E o meu primeiro contato com a experiência de vida missionária foi quando eu tinha 12 anos de idade, que justamente tinha uma caravana aqui do Brasil que foi para ajudar na obra, no crescimento da igreja lá. E foi meu primeiro contato quando um pastor, ele me chamou, orou, ele pôs as mãos sobre mim e orou, e ele falou comigo que Deus estava me chamando para as nações. Aproximadamente eu tinha uns 12 anos de idade, como eu já falei, e aquele pastor também chamou a minha família, meu pai, minha mãe, e oramos juntos. De adolescente, de jovem, eu lutei muito com esse chamado, por questões próprias da vida, da idade, né? Mas o Senhor, ele foi trabalhando isso no meu coração até eu conseguir compreender e viver esse chamado na minha vida. Missionária? O meu foi já também há uns anos atrás, foi numa convenção de jovens em São Paulo, em Arujá, no ano de 2002. Teve uma manhã missionária, né? Mas meu pastor já tinha falado comigo, né, que eu tinha um chamado, já tinha tido uma visão comigo, mas eu também estava com meu coração, né, fechado. Sempre orei por missões, né, eu intercedia. O meu primeiro contato com missões foi isso, né, interceder para os missionários, ajudava financeiramente. Mas quando eu recebi essa palavra que Deus me estava chamando para ir, é como que algo... Peraí, né? E eu fui nessa convenção de jovens e foi muito especial, né? Foi um sábado totalmente missionário. E na manhã estava um missionário compartilhando, né, as suas experiências do campo. E depois que ele terminou de compartilhar, ele fez o chamado, né, o apelo. E ele falava: essa manhã Deus está chamando vocês, jovens, para ir para a missão, né? E esse começou a arder no meu coração, eu comecei a chorar e me ajoelhei quando ele fez o apelo, fui lá na frente, falei: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou. E aí foi o começo, né, de tudo. Depois o pastor, que era o secretário de missões na época, o pastor Roberto Amaral, ele subiu, né, para falar de um projeto da secretaria, que era doar 2 anos, né, da sua vida, era Missões Voluntárias o nome do projeto. Doar 2 anos da sua vida para fazer missões. E o Espírito Santo falou comigo: termina o pastor de falar, vai até ele e pergunta as informações. Eu fui, né, perguntei para ele como era todo o processo para poder ir, né, à agência missionária. E entrei em contato com a agência missionária, comecei a me preparar também no meu trabalho, né, falar com meus chefes que também já sabiam que eu tinha um chamado missionário, que eu compartilhava muito com eles. E Deus começou a preparar todas as coisas, a minha família, né? Porque você deixar a sua casa, você deixar o seu trabalho, você deixar, né, a sua vida, tem que ter uma preparação. E Deus foi acomodando todas as coisas, né? Na minha família, no meu trabalho, na minha igreja, né? O apoio de todos eles, né? Do meu chefe, da minha mãe, da minha família e da minha igreja. E desde aí até o dia de hoje a gente está aí na missão. Que da hora, muito bom, viu? Você falando brasileira, né? Num solo argentino, esse negócio não soa tão bem assim nessa situação toda, né? Aquela coisa que nós temos, né? Entre Brasil e Argentina, aquela rivalidade, aquela coisa. Agora eu queria saber, conta pra gente, como foi a sua adaptação missionária a essa realidade, né, da Argentina, um outro país, uma outra cultura? Como foi a sua adaptação? Olha, foi
foi difícil, né? Como é normal também, né? Você sair da sua cultura. Eu nunca tinha saído do estado de São Paulo, né? E você sair, quando você cruza a fronteira, você já tem uma barreira que é um outro idioma. Não é o seu idioma, né? Mas além da cultura, tem um idioma que não é o seu. E eu confesso que eu entrei um pouquinho em choque na minha cabeça. Foi todo assim um processo, né? Assimilar tudo isso. As pessoas, né? O lidar com as pessoas, o jeito das pessoas que é bem diferente do nosso, né? O argentino ele é mais direto, né? Então isso foi algo que eu senti muito, né? Eu senti muito esse trato deles, essa forma direta de ser. Até eu sou muito sensível, muito chorona. Chorava muito, muito assim. Eu falava, por que eles falam dessa forma, né? Por que eles respondem dessa forma? Por que te tratam dessa forma? Até que eu entendi que eles não estavam sendo grosseiros, que aos meus ouvidos parecia grosseira, mas que era natural, né? E aí eu falei assim, eu tenho que entender que eu estou em outra cultura e eu tenho que aprender com eles. Isso é normal, né? Eles não estão me maltratando. Então eu comecei a aprender a também tratá-los como eles me tratavam, né? E fui aprendendo e hoje eu até falo que eu sou mais argentina que brasileira. Pastor Arthur, o senhor como argentino, se o senhor pudesse falar um pouco sobre a cultura argentina, questões de alimentação ou uma situação assim bem legal da cultura argentina, que o senhor pudesse compartilhar com a gente, o que o senhor compartilharia sobre essa questão, essa curiosidade assim que pode surgir, né, da cultura argentina? Então, onde a gente está hoje, na cidade de Buenos Aires, a cidade de Buenos Aires é muito receptiva para com os turistas, né? Até porque tem pessoas de todo mundo que moram aí, estudam, trabalham aí. Então, uma cidade que está acostumada a abrir os braços, né? Com a questão de alimento aí, então aí é o churrasco, né, gente? A gente tem que confessar, né? Mas o argentino ele gosta muito de carne de vaca, né? As empanadas também. E tem a culinária também tem muito a ver com o nosso antepassado, né? A Espanha, a Itália. Então tudo que é massa, a gente gosta muito aí. Na cidade de Buenos Aires, o pessoal tem pouca costume de frutas e verduras, né? Isso eu falo também porque como eu fui criado em Formosa, Formosa é outra cultura, lá mais para o norte, né? Então as pessoas têm mais tempo de cozinhar, de preparar uma comida mais de lar, né? Então, dependendo do lugar, né? Cada um tem sua própria costume, né? Missionária, falando sobre a cultura, essa adaptação, eu acho interessante que normalmente as coisas também não fluem só de uma forma legal e bonita como se apresenta. Às vezes a gente comete uma gafezinha. Eu queria saber de você, missionária, se você poderia compartilhar com a gente alguma gafe, alguma coisa que aconteceu que você talvez não esperava, né? Conta com a gente. Tem muitas, muitas. Mas é o idioma, né? São as palavras. Porque por mais que você aprende o espanhol, sempre vai ter uma coisa ou outra que é próprio dali deles, né? Então, assim, parece que todas as palavras, como eles falam, as malas palavras, eu falava. Tudo que eu falava, não, isso é feio, não pode falar, ai, perdão, né? Porque você aprende a falar espanhol, mas muitas coisas, né? Gírias, né? Você não sabe, você não aprende. Então, assim, eu cometi muitos erros nesse sentido, de falar palavras que não podiam se falar, né? Outra coisa que foi muito difícil para nós, que que o brasileiro ele gosta de chegar, né? Tocar as frutas, ver as coisas e tocar, né? E lá não pode, né? Você vai na verduraria e tem um cartaz já bem grande, não tocar. Então isso foi tão difícil para mim, porque a gente chega e já quer tocar, ou você vai, né, numa loja, você quer pegar para ver, então lá você não pode isso. Então foi muito difícil, né? Chegava e a pessoa, não toque,
né? Então foi um processo também isso, né? A fila do ônibus, no ponto de ônibus, por mais que não é uma terminal, mas você tem fila, eles respeitam muito isso, né? E eu cheguei lá, né, pensando que no Brasil você chega, quem entrar primeiro entrou, né? Então o pessoal olhou assim para mim com uma cara, eu falei, que eu fiz, né? Depois eu me dei conta que estavam todos em fila no ponto de ônibus. E eu achei isso muito interessante, porque eu falei, nossa, que educação, né? A gente aqui não tem isso. E, então são coisas assim, mas eu acho que as gafes que eu mais cometi foi no idioma, falando as palavras equivocadas. Soltava alguma coisa e depois já era, não tinha como voltar. Eu olhava a cara das pessoas assim, eu falei alguma coisa que saiu, né? Tá. Legal, obrigado, muito bom. Uma questão também assim interessante, né, que nos chama a atenção, principalmente quando a gente foca agora diretamente no ministério, né? E a minha pergunta para vocês agora direcionado a vocês: por que vocês nunca desistiram? Eu particularmente, eu tenho que abrir meu coração com respeito ao chamado. A gente tem nossos próprios sonhos e eu entendo que Deus, ele não frustra sonhos, mas ele apresenta um plano perfeito para a nossa vida. Eu acredito que a partir do momento que o Senhor, ele nos abraçou na cruz do Calvário, ele apresenta um projeto maior, insuperável, e eu abri meu coração com respeito a isso, e eu entendi que Deus, ele tem esse chamado para a minha vida. Ele é aquele que sustenta, né? É a razão do nosso viver, do nosso respirar. Então, como dizer não, né? Como se negar a esse amor, né? É uma questão de entrega, de dependência total. Eu creio que é você ter a certeza da sua vocação, do seu propósito de vida, né? Eu sei que eu nasci para isso. Deus me criou e me formou para viver a vontade dele. Então, tem momentos difíceis? Tem processos, etapas, mas tem essa certeza que eu nasci para isso, eu fui chamado para isso, esse é o meu propósito de vida, é esse. Então, isso te leva nunca a desistir, porque você sabe que você está plena, você está realizado, porque você está vivendo o seu propósito de vida. Glória a Deus. Olhando para essa parte específica do ministério, né, para a vida de vocês, hoje, assim, um texto bíblico que marca essa trajetória de vocês ou a vida de vocês, o que vocês diriam? Então, eu tenho aqui no português, né? Procurei no português para poder ler o mais certinho possível, né? Josué capítulo 1, versículo 7. Uma palavra poderosa, diz: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou e não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Uma palavra que está sempre no meu coração. Eu desejo, como ser humano imperfeito, de agradar ao Senhor e viver na sua vontade, para que as coisas que o Senhor tem preparado para a minha vida e para aqueles que estão perto de mim, o Senhor possa fluir com toda a liberdade. O meu é Eclesiastes 3:11, que diz assim: tudo fez formoso em seu tempo. Esse é um versículo que eu tenho aprendido nessa caminhada sobre os tempos de Deus, né? Os ciclos. Nós, como missionários, como pastores, né? Estamos hoje em um país, amanhã a gente pode estar em outro, em uma cidade pode estar em outra. Então a gente tem que entender que tudo que Deus faz no tempo dele é formoso. E essa palavra ficou muito no meu coração, porque por mais que muitas vezes eu não entendia, né, por que eu tinha que sair desse campo, por que agora? Né? Então essa palavra sempre acalmava o meu coração. Deus faz tudo formoso no seu tempo. Amém, glória a Deus. E quando nós falamos de família, para vocês, família? Família é quem que está
a Bíblia é muito clara com isso, né? A gente tem que aprender a ser... o homem, ele deixará sua mãe, seu pai, e ele formará, tomará sua mulher e construirá uma família, né? E mesmo que eu sou argentino, a minha família, ela está no norte da Argentina, meu pai, minha mãe, mas a minha família, ela tem um chamado, eu, minha esposa e os meus filhos, a gente tem que construir uma família no altar do Senhor, e esse é o nosso objetivo, né? Também que meus filhos, eles são um legado, um presente do Senhor, e o nosso objetivo como pai também, que eles possam ser servos do Senhor, crescer na graça do Senhor, e se o Senhor também tem planejado isso aí, que eles possam servir também na sua igreja, né? Família, eu louvo a Deus pela família que o Senhor me permitiu construir, né? Com meu esposo, com meus filhos, argentinos. Eu sempre falo que a Argentina realmente é um país que tem marcado a minha vida, né? Como você falava ao princípio, né? Mas além da rivalidade, né? E hoje está voltando essa rivalidade, porque estava tranquila, né? Mas hoje está voltando essa rivalidade, né? Do Brasil e Argentina. Mas assim, eu sou muito grata a Deus, porque o meu sonho sempre foi construir uma família, ter a minha família, meu esposo, meus filhos, né, servir junto ao Senhor. E essa realidade hoje que o Senhor me permite viver, eu sou muito grata a Deus, sou muito agradecida pelo meu esposo, por servir junto, por cumprir o nosso propósito de vida, por estar ensinando os meus filhos já nesse caminho, né, ver meus filhos também, ver meu filho, né, o maior de 13 anos hoje na música, servindo. O pequeno, eu sei que Deus também tem chamado na vida deles. Então, família cumprindo o seu propósito em Deus, isso é muito, muito lindo e muito gratificante. Glória a Deus. Ser missionário Entrega. Perfeito. Entrega, renúncia, e é o melhor. A palavra seria entrega e obediência. Perfeito. Caminhamos para o final. Missões hoje. Precisamos, como em tudo na vida, a gente precisa atualizar. O mundo está em constante mudança, né? As culturas cambiam, a sociedade, as gerações. Então a gente precisa ser um missionário relevante hoje, né? A gente precisa ser um missionário relevante para essa geração e trabalhar também para as outras gerações. Por isso que esse estar aqui hoje é muito relevante, né? Para a gente poder ser realmente um missionário, e estamos falando não só daquele que vai, né? Senão daquele que está na sua igreja local. Ele precisa se atualizar para realmente cumprir a missão de Deus. Missões, desafio. Acredito que o desafio está nas formas que a gente tem para alcançar as nações. Acredito que o princípio, ele não muda. A palavra, ela é a mesma e ela continuará sendo a mesma. Mas a gente, como servos do Senhor, a gente tem que aprender a se renovar, porque a cultura, ela é dinâmica. Então, a gente precisa sempre estar se atualizando para chegar aos corações que precisam ouvir essa mensagem. Muito obrigado, pastor Arturo, missionária Cristiane. Que alegria, que bate-papo maravilhoso. Muito bom ter vocês com a gente. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, a Argentina, o local em que vocês têm servido. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Nós vamos caminhando para um final. Então, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente e que Deus continue usando vocês nesse ministério abençoado. Muito bom ter vocês com a gente. Deus os abençoe. Amém. Obrigada a todos pela oportunidade. Amém. Um prazer poder estar aqui nesse momento com você. Deus abençoe.